meus amores! Como vocês estão? Firme e forte nos estudos? Que bom! Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou a professora Daisy Kelly, esse é o canal Química e Sociedade. Nós estamos estudando estequiometria. Já tem outros vídeos falando sobre alguns conceitos importantes. Hoje nós vamos ver alguns casos especiais. Mas antes de nós continuarmos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, para que o canal possa crescer e alcançar mais pessoas. Assim você também vai ajudar a professora para estar produzindo novos materiais para vocês, tá bom? Vamos lá? Reagentes em excesso. No próximo slide, já vou avisando, tem cenas muito fortes, então se preparem. Ai, que fome! Nós temos uma linda imagem de um hambúrguer. Quem não gosta? Mas eu sei que algumas pessoas estão confundindo. Como aí, química, hambúrguer? Calma, vou chegar lá. Vamos dizer que eu quero fazer uma social aqui na minha casa e como o prato principal vai ser um hambúrguer. E para fazer a minha receita do hambúrguer especial, eu preciso de o quê? Um pão. Para cada hambúrguer eu preciso de um pão, 2 carnes e queijo. Alface, cebola, essas outras coisas eu já tenho na minha geladeira, mas eu preciso botar ingredientes numa lista e vou pedir para uma outra pessoa comprar. Então vamos recapitular aqui. Eu preciso de um pão para cada hambúrguer, vou abrir ele no meio e a minha receita leva 2 carnes de hambúrguer e uma fatia de queijo. Se eu pudesse escrever essa receita em formas de equação, seria como? Um hambúrguer para 2 carnes para uma fatia de queijo, que será igual a um hambúrguer. E vamos dizer que na minha social eu fiz minhas contas e eu preciso de 10 hambúrgueres. Para montar 10, eu preciso de quantos pães, quantas carnes e quantos queijos? Eu preciso de 10 pães, 20 carnes e 10 fatias de queijos. Até aí tudo bem? Vamos dizer que eu esteja comentando com uma pessoa, estou comentando com uma pessoa, que eu vou fazer essa social. Eu imagino que a pessoa tenha o mesmo raciocínio que você. Tão lindamente, falou de uma maneira tão fácil. E eu falo para a pessoa, preciso montar essa receita e eu preciso 10 hambúrgueres. Eu preciso de 10. E eu falo para a pessoa vai no mercado. Quando ela volta, ela me traz 12 pães. Um pacotinho com 12 pães. Bem, se eu quero montar 10, vão sobrar 2 pães. Até aí tudo bem, vou ter 2 pães em excesso. Não fazendo falta, excesso tá bom. E ele me traz uma caixa de hambúrguer. Uma caixa de hambúrguer que vem 12 carnes. Se eu preciso montar 10 e cada um leva 2, eu precisaria de quanto no mínimo? 20. E a pessoa só me traz 12. Queijo até que trouxe bastante, o suficiente. Mas nesse caso aqui, eu vou conseguir fazer quantos hambúrgueres nessa receita? 6, certo? Se a proporção aqui, para cada hambúrguer eu tenho que ter 2 carnes, e se eu tenho 12, então eu só vou conseguir fazer 6 hambúrgueres. Eu vou ter pão em excesso. Quem vai limitar a minha receita? Vai ser o quê? A carne. Então aqui ele vai ser meu reagente limitante. E quem vai ter demais? Que vai ter em excesso? O pão. Então ele vai ser o reagente em excesso. Vocês conseguiram entender o raciocínio? Em uma reação química muitas vezes acontece isso. Nós colocamos 2 reagentes, não em quantidades estequiométricas certas, nós colocamos um a mais do que o outro, e na reação nós vai ser controlada por esse reagente que vai estar o quê? Limitando, é o reagente limitante. Vamos ver um caso prático desse? Uma massa de álcool etílico igual a 138 gramas foi posta para queimar na presença de 220 litros de gás oxigênio, O2, em condições ambientes, 1 atm e 25 graus Celsius. Calcule o volume de gás carbônico liberado e a quantidade de reagente em excesso, se houver. Calma. Antes de mais nada, a gente tem que fazer o quê? Seguir os nossos 5 passos. Não sabe o que eu estou falando? Vai assistir lá os vídeos anteriores, vai ser muito bom para você.
O primeiro passo é o quê? Escrever a equação química. Depois a gente tem que balancear. Depois a gente analisa as proporções, anota os dados que foram dados e destaca o que está sendo pedido. Vamos lá? Vamos escrever a nossa equação e balancear. Oh, que coisa linda! Já está balanceada. Como um passo de mágica. Não sabe balancear? Também tem vídeo no canal já ensinando, dando uns primeiros passos para você balancear uma equação química. No nosso enunciado, ele está citando o álcool etílico, o gás oxigênio e o gás carbônico. Vamos analisar as proporções dessas substâncias? Então, é o quê? 1 mol vai reagir com 3 mols, que vão formar 2 mols. Ele deu que foi 138 gramas do álcool, que reagiu com 220 litros do oxigênio, e ele quer saber o volume do gás carbônico produzido nessa reação. Para a gente fazer qualquer cálculo de regra de 3, a gente precisa estar nessa coluninha aqui com a mesma unidade. Então, nesse caso aqui, a gente vai passar para gramas, só olhar na tabela periódica, e a gente vai passar para o volume, porque a gente já sabe, pelas condições que a reação foi dada, a gente sabe o volume molar. Aqui, olhando pela tabela periódica, a massa molar é 46 gramas. Então, 1 mol, 46 gramas. E na CNTP, 1 mol é 25 litros. Então, aqui, se são 3 mols, será o quê? 3 vezes 25. E nesse lado aqui será 2 vezes 25. Então, a gente só vai substituir. Lembra do exemplo anterior que eu dei? Nesse caso, o raciocínio é o mesmo. Como? Calma, a gente vai seguir por partes. Primeiro, a gente precisa identificar quem é o reagente limitante e quem é que está em excesso, para depois fazer o cálculo da reação química. Simples assim. Vamos considerar que eu não sei o quanto de gás oxigênio reagiu nessa reação. Eu vou pegar o que ele já me deu, a massa do álcool, e eu vou querer saber o quanto que vai reagir nessa massa aqui, o quanto que vai consumir de gás oxigênio. Então, eu vou botar o Y e fazer a regra de 3 básica normal. Então, o volume do gás oxigênio que vai reagir é 225 litros. Nesse caso, ele me diz no enunciado que foi na presença de 220 litros. Então, ele consumiu toda essa massa aqui? Não, porque se ele consumir toda essa massa, ele vai precisar de 225 litros, mas só tinha 220. Então, o nosso limitante vai ser o oxigênio. Então, quer dizer que eu vou ter em excesso, que vai sobrar, o álcool. Ele vai ser o nosso limitante. Agora, também a gente pode fazer o cálculo inverso. A gente pode considerar que a gente não sabe o quanto vai ser consumido do álcool. A gente vai botar o volume daqui que ele deu, do gás oxigênio, e a gente vai e vamos calcular, mais uma vez, regrinha de 3, esse vai multiplicar por esse vai multiplicar por esse. Aqui tem os cálculos, matemática pura, o valor de W é 135 gramas. No enunciado, ele disse que colocou 138. Se ele consome, nessa situação, 135, eu vou ter quanto que vai sobrar? Quantas gramas vão sobrar? De 135 para 138, 3 gramas. Então, a gente vai ter 3 gramas de excesso de álcool. Agora que a gente sabe quem é o reagente limitante, a gente pode calcular o volume do gás carbônico produzido, porque a gente vai fazer o cálculo em cima desse camarada aqui que está limitando. É ele que vai limitar a quantidade de produto que vai ser produzida. Lembra o hambúrguer no exemplo que eu dei? O que vai limitar vai ser aquela carne do hambúrguer que eu botei pouca. Então, é ele que vai me dizer quanto de produto que eu vou ter. É a mesma coisa. Então, a gente vai fazer a nossa regrinha de 3. Então, a gente só vai considerar o nosso reagente limitante, tá bom? Então, a regrinha de 3 aqui continua a mesma. E agora eu quero saber o volume que vai ser produzido. Então, o valor de X, 147 litros de gás carbônico. Vocês entenderam?
Eu sei que tem um monte de passo a passo. É isso mesmo. Não tem como fugir. Você tem que calcular quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso, para depois saber a quantidade de produto formado, tá bom? Se tiver dificuldades, se ficou faltando alguma coisa que eu não falei que ficou embaralhado para vocês, escrevam no comentário. Eu terei o maior prazer em poder ajudar, tá bom? Eu sei que vocês devem estar pensando que eu tô com fome, né? Eu tô muito inspirada hoje em comida. Vamos dizer que eu olhei essa receita no MasterChef. Que receita linda, deve ser saborosa. Vou pegar a receita na internet e vou seguir os passo a passos. Vou no mercado, compro todos os ingredientes, sigo de maneira religiosa a receita. Mas a receita tá errada, tem algum problema. E eu descubro que os produtos que eu comprei não foram os produtos tão bons. Quem nunca passou por isso, hein? Foi fazer um bolo, comprou uma farinha que estava mais barata, não se importou com a qualidade. Tem produtos que nós compramos que eles estão mais puros. Isso acontece também na química. Alguns reagentes que nós utilizamos no laboratório são mais puros que outros. Mas alguns, por mais que sejam puros, não são 100%. E isso também vai influenciar nos nossos cálculos estequiométricos. A gente vai descobrir como agora. Que massa de óxido de cálcio podemos obter pela decomposição térmica de 250 gramas de carbonato de cálcio, com um grau de pureza igual a 80%. Então, o camarada pegou o carbonato de cálcio, aqueceu e decompôs ele em dióxido de carbono e o óxido de cálcio. E ele quer saber a quantidade de óxido de cálcio que ele consegue obter com 250 gramas de carbonato de cálcio. Mas ele diz que essa massa que ele colocou do carbonato de cálcio não está 100% pura. Muito pelo contrário, tem 80% de pureza. A proporção aqui é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Beleza, tranquilo, bem facinho. E nesse caso ele me disse que colocou 250 gramas aqui. E ele quer saber a massa desse camarada aqui que é produzida. Mas para a gente fazer o nosso cálculo, a gente tem que estar o quê? Com a nossa unidade aqui igual. E aqui também tem que estar igual. Olhando na tabela periódica, a gente pode calcular a massa molar. Desse daqui, o do carbonato de cálcio é 100 gramas e do óxido de cálcio é 56 gramas. Só que esses 250 gramas que ele colocou não são 250 gramas de carbonato de cálcio. São apenas 80% desses 250 que são carbonato de cálcio. 20% são impurezas. A gente já pode calcular aqui o quanto realmente tem de carbonato de cálcio que vai se decompor. Se 250 gramas são 100%, 80%, que é o que é a pureza dele, que é o que realmente eu quero, é quanto? Igual a 200 gramas. Então, eu vou pegar 200 gramas e vou substituir aqui. Preste atenção que alguns enunciados vêm dizendo a porcentagem da pureza, que é o exemplo aqui. Mas, em outros casos, ele vem dizendo a porcentagem da impureza. O grau de impureza é 20%. Eu quero saber o quanto eu tenho de impureza? Não, eu quero saber o quanto eu tenho de pureza. Se vier no enunciado a impureza, você subtrai por 100 e você vai ter a pureza. E agora é só a gente substituir e calcular lindamente a nossa regrinha de 3 básica. 200 vezes 56, 100 vezes x, que dá o valor de 112 gramas de óxido de cálcio. Tranquilo? Vocês estão entendendo? Muito bem, fico feliz. Vamos agora para outro caso especial, que é o rendimento. Nem toda equação acontece 100%. Algumas vezes tem algumas falhinhas ali no meio que empaca. Então, vamos ao nosso exemplo quando isso acontece. O crômio é um metal empregado, entre outras finalidades, na produção do aço inox no revestimento cromação de algumas peças metálicas. Esse metal é produzido por meio de uma reação que pode ser assim equacionada. Tá a equação aí. Numa indústria metalúrgica que produz crômio, esse processo ocorre com um rendimento de 75%.
Quantos mols de crômio metálico pode ser obtido a partir de 50 mol de trióxido de crômio e 100 mol de alumínio? Ele aqui vai me falar da importância do crômio e vai me dar a equação para produzir o crômio. Aí a pergunta, ela tá aqui nessa segunda parte do enunciado. Ele vai me dizer que a indústria só consegue produzir 75%. A gente não vai escrever a equação aqui, porque ela já deu. Nesse caso, eu aconselho sempre vocês a fazer o quê? Bater aquele olho para ver se a equação já está balanceada. Agora a gente vai fazer o quê? Analisar a proporção. As substâncias envolvidas no enunciado que ele está citando, que eles dá a quantidade e ele pede em relação, são o trióxido de crômio, o alumínio e o crômio. Então, a gente vai analisar as proporções. 1 mol vai reagir com 2 mol, vai produzir 2 mols. E agora, na próxima etapa, é anotar o que ele deu e destacar o que está sendo pedido. Ele deu que 50 mols reagiu com 100 mols e ele quer saber quantos mols produziu aqui. Para a gente fazer a nossa regra de 3, a gente vai fazer o quê? Analisar as unidades. Aqui, ó, mol com mol, lindo, perfeito. Mol com mol, perfeito. Mol com mol. Amor, amor eterno. Então, a gente continua. A gente já viu que se ele deu os dados dos dois reagentes, pode ser que um esteja em excesso e o outro limitando. Mas como a proporção é 1 para 2, então se ele colocou aqui 50, eu só posso reagir com 100. Vocês concordam comigo? Então, perfeito. Mas prestem bem atenção. Quando ele dá dois dados dos dois reagentes, possivelmente um está em excesso e o outro está limitando. Nesse caso, não. Então, para a gente fazer a nossa regra de 3, a gente pode utilizar apenas esse dado aqui para fazer a nossa regra de 3, ou a gente pode usar com o trióxido, que é esse daqui. Aqui eu vim para cá para ficar mais limpo. Vamos fazer a nossa regra de 3 aqui mais fácil, que já está aqui do lado, né? 2 vezes x e 100 vezes 2. Regrinha de 3 deu que o resultado é 100 mols de cromo. Lindo! Perfeito! Certo? Não, meu povo, ainda falta. Ele diz que a reação acontece a 100%. Não. A reação ela não acontece completamente. Ela tem um rendimento de 75%. Essa resposta seria se ela fosse no rendimento de 100%. Então, se 100 mol de cromo seria numa reação, se fosse a 100%, 75% seria quanto? 75 mols de cromo. Então, a minha resposta é essa daqui. Certo? Tudo bem? Então, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E eu conto com vocês até a próxima e bons estudos!